Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício aqui, que vai envolver a integral aplicada no exercício de volume. Então vamos lá, nós temos aqui o seguinte, olha. Determine o volume do sólido obtido pela rotação da região delimitada pelas curvas y igual a x ao quadrado e x igual a y ao quadrado em torno do eixo y. Bom, pausa a videoaula, tenta fazer o exercício e aí depois você compara a sua resolução com a minha. Aproveita e já deixa aí o seu curtir e também não esquece de inscrever-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. Tenha certeza disso. E talvez até quando você estiver lá na sua pós-graduação, hein? Se você puder ajudar o professor que ajuda, não esquece, você pode fazer um Pix. Na descrição do vídeo tem lá o endereço, tá bom? Então olha só, vamos lá. Uma dificuldade que os alunos têm nesse tipo de questão aqui, uma delas, primeiro é conseguir fazer um esboço da região que está delimitada pelas curvas. É a primeira questão. E para fazer esse esboço, tipicamente você vai precisar achar a interseção entre essas curvas. Então olha só, vamos lá. Vamos começar aqui, né, determinando essa interseção. Se você tem que y, né, é igual a x ao quadrado, e por outro lado é dito que você tem o seu x igual a y ao quadrado, então a interseção dessas duas curvas vai dar o quê? Bom, se você pega aqui agora, no lugar de y, né, você substitui o valor que você tem aqui, ó, da primeira equação, o que você vai ter? Você vai ter que x é igual a o valor de y, que no caso é x ao quadrado, elevado ao quadrado. Então eu peguei esse y daqui, ó, que eu tenho da primeira equação, substituí no y que eu tenho aqui da segunda equação, tá? Foi o que eu fiz ali, ó. Então você vai obter x é igual a x ao quadrado, né? Ou seja, x é igual a x à quarta, né? Para resolver isso aqui, você pode passar para o primeiro membro esse termo, né? Você vai ter x menos x à quarta, x menos x à quarta igual a zero. Botando x em evidência, você vai ter x dividido por x vai dar 1, e x dividido por 4 vai dar x à quarta, né? Dividido por x vai dar x ao cubo, isso aqui é igual a zero. E aí você tem, ó, um produto de uma expressão, né, dando zero, né? Pensando que nessa expressão você tem números reais. Então você vai ter x igual a zero, ou você vai ter aqui o seu 1 menos x ao cubo igual a zero. Uma dessas duas coisas vai acontecer, né? Aqui já está pronto, né? X igual a zero. E que você pode desenvolver, ó. Você pode dizer que é menos x ao cubo, que é igual a... Opa, eu falei x ao cubo, botei x ao quadrado. Menos x ao cubo igual a... Esse 1 para cá pode vir para lá de lá, né? Menos 1. 1 que está aqui no primeiro membro pode passar no segundo membro como menos 1. Dá para multiplicar isso aqui por menos 1. Ambos os lados da equação. Você vai ficar com x ao cubo é igual a 1. E disso você vai ter que x é igual a raiz cúbica de 1. A raiz cúbica de 1 é 1, tá? Então você já obteve aqui, ó, um valor para x, um valor ou é 0 ou é 1. Então veja, olha só. Você tem aqui, ó, se x é igual a 0, ou x é igual a 0, você pode usar qualquer um desses valores aqui para substituir no lugar de x o valor. O que você vai ter, né? Você vai ter o seguinte, que o seu y vai ser igual a zero também. Professor, por quê? Olha, você vai ter y é igual a x ao quadrado. X ao quadrado no x é zero, então vai ser igual a zero ao quadrado. E zero ao quadrado é zero, né? Então, se x for zero, o seu y, que vai ser zero ao quadrado, também vai ser zero. Tá, eu já tenho então esses valores aqui. E se x for igual a 1, quanto é que vai ser o nosso y, né? Bom, vamos fazer as contas aqui, ó. No lugar de x, bote 1. Então você vai ter y é igual a 1 ao quadrado, ó. No lugar de x eu botei 1. E 1 ao quadrado é 1. Então você vai coincidir aqui também, y igual a 1. O ponto de interseção, então, entre as curvas, né, que são essas duas, vão ser no ponto 0, 0 e no ponto 1, 1, tá? Não necessariamente já dá igual o valor de x e o valor de y, tá? Esse exemplo aqui deu. Então o que vai dar isso aqui na verdade? Ó, se a gente fizer um esboço agora, o que nós vamos ter é o seguinte, tá? O esboço dessa primeira curva aqui, ó, y igual a x ao quadrado, ela vai dar uma parábola, tá? Então vai ser uma parábola, passando aqui no zero e fazendo aqui, ó. Isso aqui é o seu y igual a x ao quadrado, certo? Opa, y igual a x ao
x ao quadrado. Eita, x ao quadrado. Essa outra aqui, que é x igual a y, não, essa é y igual a x ao quadrado. Essa outra que é x igual a y ao quadrado, então vai ser também uma parábola, só que agora em relação ao eixo de simetria x, ou seja, se você agora considera o eixo y, tá? Ó, e aqui o eixo x, e aí você faz essa curva, para cada valor de x você vai ter um determinado valor de y, e você vai ter o mesmo formato aqui, ó, se você ver, ó, é uma variável igual a outra variável ao quadrado. Vai ser uma parábola também. Só que ela vai ficar assim, ó, ela vai vir para cá e para cá assim, ó. Essa vai ser o x igual a y ao quadrado, tá? Então se você olha aqui agora, ó, o y e o x, você pode imaginar que você pegou o seu eixo y, o seu eixo x e fez uma rotação, tá? De 90 graus. Sentido aqui anti-horário. Aí você vai enxergar essa parábola, ó, x igual a y ao quadrado, tá? À medida que x vai variando, y ao quadrado. À medida que y vai variando, o x vai ser y ao quadrado, e aí você vai ter essa curva. Outra forma de enxergar seria fazer o seguinte, ó. Se x, se x é igual a y ao quadrado, então, passando isso aqui como raiz quadrada de ambos os membros, né? Você vai ter raiz quadrada de x, raiz quadrada de y ao quadrado, e a raiz quadrada de y ao quadrado, né? Quando você resolver isso aqui, você vai ter como resultado o seguinte: raiz de x é igual a módulo de y, né? Porque se você simplifica aqui raiz quadrada com quadrado, né? O que você tem é módulo. E se o módulo de y é igual a raiz de x, você vai ter que y é igual a mais ou menos a raiz de x, né? É outra opção. Então, se você fizer o gráfico aqui, ó, isso seria y igual a raiz de x, e esse seria y igual a menos raiz de x, esse trecho aqui, ó, tá? É outra forma de você perceber. Também podia perceber daqui, ó, se você passar essa raiz quadrada pro lado de lá, você vai ter, que é y ao quadrado, passa como se fosse raiz quadrada, você vai ter direto aqui, ó, mais ou menos x é igual a y, né? Aqui é a forma detalhada de como é que chega nisso, e aqui é uma forma resumida. Mas enfim, você tem aqui as curvas, tá? Então a região delimitada que ele está chamando, né, é essa daqui, ó. Deixa eu marcar para vocês. Essa é a região delimitada pelas curvas, tá vendo? E agora ele quer que essa região, para girar em torno do eixo y. Então se está aqui seu eixo y, você vai fazer um giro, ó, dessa região em torno do eixo y, né? O que você vai obter? Ó? Vamos fazer aqui um rascunho desse lado. Você vai ter uma situação assim, ó. Então você tem... vamos só colocar aqui, né? Que os pontos são o 0, 0 e o 1, 1. Então o que você tem você tem uma figura que é mais ou menos como essa aqui. Olha só. Aqui no 0, 0, aqui no 1, 1, certo? Ó. 1 e aqui 1, tá? Você vai pegar isso daqui e vai girar em torno do eixo y, né? Vou botar com outra caneta aqui. Você vai girar em torno do eixo y, né? Que é que ele pediu ali. E aí quando você girar isso aqui em torno do eixo y, né? Essa figura aqui vai ficar espelhada desse lado aqui também, em algum momento, né? Vamos botar aqui, ó. Você vai ter aqui, ó. Se é 1, agora vai ser menos 1 para lá de cá, né? E você vai ter uma figura como essa para lá de cá, que é como se fosse um espelho ali da outra, né? E aí veja, ó. Ao girar, o que você vai obter? Você vai obter aqui o seguinte, ó. Você vai obter aqui nessa partezinha. Não ficou legal. Nessa partezinha aqui, ó. Eu vou ter que ajeitar para poder caber melhor ali. Nessa partezinha aqui, digamos, né? Você vai ter ali, ó. Você vai ter um círculo aqui, ó. Tá? Quando você girar ali, vamos imaginar aqui, ó. E você também vai ter um círculo aqui, ó. Vamos botar aqui mais ou menos. Aqui. Vou tentar fazer assim, depois eu arrumo ali para ficar mais bonito, né? Tá, então beleza. Nós vamos ter aqui, vai tocar aqui, aí digamos ali, ó. Deixa eu só... Porque ali como não tá escala, né? Não fica bonitinho a curva. Mas enfim, o importante para mim aqui é você ter a noção de como é que é a ideia, tá? Então vai ficar assim, né? Olha só. Tá. Então deixa eu pegar esse círculo aqui, deixa eu fazer desse disco, né? Aliás, deixa eu pegar esse disco aqui e fazer ó, você vai ter isso, ó. Um disco
certo? Quando você girar ali, ó, é isso que você vai obter quando você girar essa sua curva que está aqui, ó, em torno do eixo Y, certo? Bom, e esse disco, olha só, vamos fazer esse disco aqui, ó, vou fazer ele só em separado, tá? Ali do outro lado agora, ó, fazer só ele em separado aqui, você vai ter que, você vai ter aqui o seguinte, ó, vou botar na cor branca, você vai ter, deixa eu fazer aqui um anel mais interno, né? Agora um anel mais externo, aqui assim, beleza. Aí você vai ter o sistema de eixos aqui, passando aqui mais ou menos aqui, o outro sistema aqui, tá? Então x, y, você girou em relação ao seu y, né? Girou em relação a y. E aí você vai ter assim, ó, para um determinado valor de y, né? Acho que ficou bem pequeno, mas acho que dá para enxergar, né? Então, um determinado valor de y, você vai ter aqui, ó, um certo valor para x aqui, ó, que eu vou chamar de xi, que é o raio interno, e um certo valor para o nosso xe, que eu vou chamar de raio externo, tá? Esse ponto aqui, ó, que é o interno, vai pegar nessa curva daqui, ó, certo? Essa curva de cima, que seria justamente a curva que é essa aqui, ó, x igual a y quadrado. Já esse aqui, ó, esse ponto, vai pegar na curva mais externa, que é a curva do y igual a x ao quadrado, tá? Então, como é que vai ficar, olha só, a sua situação ali? Bom, para você conseguir calcular o seu volume, tá, dessa região, o que você vai fazer? O volume ele vai ser igual a integral, certo? No intervalo onde o seu y, né, se você vai analisando aqui, ele começa no 0 e ele vai subindo até chegar no 1. Então, você vai ter uma integral do seu y indo do 0 até 1. Cada área dessa daqui, desse disco, né, vai ser uma área que vai depender da variável y, porque você está fazendo a variável y do 0 até 1, né? E vezes o seu dy. Isso te dá o volume. Qual a interpretação geométrica disso? É que se você fizer aqui, ó, pequenos discos, né? Imagina aqui um pequeno disco. Aí você vai dar um pequeno acréscimo dy, tá? Que seria esse terminho aqui, ó. Então o que você acaba obtendo aqui, ó, é como se fosse um cilindro, uma casca cilíndrica, né? Você obtém um cilindro com um furo no meio, né? E aí o volume vai ser o quê? A área da base, que no caso a área da base aqui é justamente a área daquele disco, né? Vezes essa área aqui da base aqui, ó, vezes a altura que é o dy. Então quando você faz a área da base vezes a altura, te dá justamente o volume desse sólido, né? Quando você está fazendo essa integral de 0 a 1, é como se você estivesse somando esses sólidos, né? O volume de cada sólido desse. E aí você vai ter o volume que você quer para a figura, tá? Essa que é a ideia. Bom, então vamos calcular, né? Aqui quem seria essa a de y, para a gente poder fazer essa integral. Vamos lá. Então a minha a de y, né? Tirando daqui, ó, a minha a em relação a y vai ser o raio do disco maior, e eu faço a área, então vai dar π xe ao quadrado, né? Que ó, o raio da circunferência maior vai ser justamente esse espaço daqui até aqui, ó, e esse espaço daqui até aqui coincide com o seu xe, né? Que é o raio externo, menos π vezes o raio da circunferência interna, que vai ser xi, né? Que lembra aqui, ó, xi é o raio da circunferência interna, ó, dessa distância aqui, ó. Então, quando você faz a área do círculo externo menos a área do círculo interno, te dá o disco. Bom, então aqui, olha só, como é que vai ficar? Quem que vai ser o seu, se você der o xe, né, ao quadrado, quem que vai ser o seu y? Então, vamos pegar que esse xe, ele está nessa parte mais externa, que vai cair justamente na curva aqui mais externa, tá vendo? Que é essa daqui, certo? Então, eu te dei um valor para y, né? E eu quero o valor de xe. É o que você tem ali. Então, no caso, eu vou ter y igual a xe ao quadrado. E aí, se eu quiser isolar, né? Eu vou ter que raiz de y é igual ao seu xe, tá? Então, no lugar do xe ali, eu posso botar raiz de y, tá? E aí vai estar ao quadrado. Beleza. Agora, menos.
o nosso xi, né? Quem vai ser o i? Xi. Então eu te dou um valor para y e eu quero o valor desse xi. Bom, se eu te der o valor para y, o valor para x já está determinado, é fazer y ao quadrado, né? Porque lembra que você está fazendo o y indo de 0 até 1, aí para cada valor de y você tem que descobrir o valor para xi e o valor para xe. Mas se eu te der aqui o valor para y, você já tem direto que é um valor para xi, né? É só substituir aqui no lugar de y, e aí você vai ter o próprio aqui y ao quadrado, certo? Então no lugar do xi vai ser o que? Vai ser y ao quadrado, e eu tinha ainda esse quadrado aqui. Então aqui nós vamos ter a área, né, toda em função de y. Então nós vamos ficar AY é igual a... Bom, como y a gente está fazendo de 0 a 1, é a parte positiva, né? Então essa simplificação aqui vai dar o próprio y, né? Eu posso botar πy, né? Πy menos. E do lado de cá vai dar o quê? Y ao quadrado elevado ao quadrado vai dar y à quarta. Então vai ser y à quarta. Então essa daqui é a nossa A de y, ou seja, a área de cada discozinho desse que você tem, quando você vai fazendo de y de 0 até 1, vai ser dada por essa expressão aqui. Então, o nosso volume, basta agora a gente substituir ali, ó. O volume vai ser igual à integral de 0 até 1 de πy menos πy à quarta, dy, né? Aí agora nós vamos pegar e fazer o seguinte, π é constante, vou deixar esse π aqui do lado de fora, integral de 0 até 1 de y menos y à quarta dy, e agora vai ficar fácil calcular essa integral, porque é só a regra da potência aqui, né? Lembra que se você tem a integral de y elevado a n dy, isso vai ser o quê? Y elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 mais uma constante c, né? Então você sobe um grau na potência e divide por aquele valor que você tinha da potência subindo um grau, né? E mais uma constante, né? Que é na constante de integração aqui, quando você está fazendo integral indefinida. Nesse caso, como a gente está fazendo integral definida, não vai precisar dessa constante. Então aqui vai ficar o quê? Ó? Se aqui é 1, né? Pensa que aqui é como se fosse 1. Então fica o quê? Vai ficar y ao quadrado sobre 2, né? Porque é 1 mais 1, vai dar 2. E o 2 aparece dividindo aqui também. Menos. Agora, como aqui é 4, vai ficar o quê? Y elevado a 4 mais 1, que é 5, dividido por 5, né? Então isso é o que dá a integral dessa expressão aqui dentro do integrando. E eu vou ter que fazer de 0 a 1. Então agora o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular esta integral, né? Isso aqui é avaliado em 1, isso aqui é avaliado em 0. Nosso volume vai ser π que multiplica. Bom, primeiro isso aqui em 1 vai ficar 1 ao quadrado dividido por 2 menos 1 à quinta dividido por 2. Aí menos, isso aqui agora avaliado em 0. Aí vai ficar 0 ao quadrado dividido por 2 menos 0 à quinta dividido por 5. 0 à quinta dividido por 5. Bom, a segunda parte ali, ó, dessa operação aqui vai dar 0, né? Porque 0 ao quadrado dá 0, 0 à quinta dá 0. Então isso aqui tudo no final vai dar 0. Então isso aqui tudo vai ficar 0. Vai sobrar só essa parte. Vai ser 1 ao quadrado, que é 1. E aí sobre 2, menos 1 ao quadrado, que é 1. Sobre... Ah, tá. Eu esqueci aqui, né? Que aqui não é um 2. Aqui não é 2, aqui é 5, gente, ó. Tá vendo? Eu comi mosca ali. Acontece, tá? Aqui vai ficar 1/5. Beleza. Então, quem é que vai ser o nosso volume? Vai ser meio menos 1/5, né? Vamos fazer a conta aqui no rascunho, ó. O MMC entre 2 e 5 vai ser o quê? Vai ser 10, tá? 10 dividido por 2 dá 5, e 5 vezes 1 é 5. 10 dividido por 5 dá 2, e 2 vezes 1 é 2. Então vai ficar 5 menos 2 sobre 10. E 5 menos 2 sobre 10 dá 3 décimos, tá? Então é o que você vai obter ali, ok? Então, já que aqui é 3 décimos, né? Você pode vir aqui, ó, colocar lá, apagar o rascunho que eu fiz ali. Vai dar 3π sobre 10, tá? Isso é o volume daquela região, né? Delimitada por aquelas curvas, girando em torno do seu eixo y. Aí, claro, se a unidade de medida aqui fosse centímetros, né? Então isso aqui seria 3π sobre 10 centímetros ao cúbico, né? Então depende da unidade de medida que você está trabalhando. Como não falou nada de unidade de medida, a gente deixou sem, mas tem que lembrar que tem unidade de medida isso aqui, né? Então esse é o volume. Você conseguiu achar? Deu certo? Deixa na seção de comentários aí o que aconteceu, se você ficou com dúvida. E agora o que acontece? Eu quero que você faça um exercício parecido com esse, que é para você poder treinar. Que é esse daqui, ó.
o mesmo exercício, só que ao invés de girar em torno do eixo Y, como eu tinha feito no exercício, agora estou girando em torno do eixo X. As curvas não vão mudar, as interseções também não. Então agora é só você organizar aí as suas contas, você vai ver que no final a resposta vai ficar análoga, né? Beleza, então, qualquer dúvida coloca na seção de comentários. Na descrição do vídeo eu vou colocar qual é o gabarito. E deixe curtir se não deixou, e inscreva-se no canal se não tiver inscrito ainda. Até mais e tchau.